Bom dia, amigos do Grupo de Oração Ismael. Mais uma vez é uma alegria para mim estar aqui com vocês, gravando mais esse vídeo de orientação sobre o trabalho de hoje. E daremos, naturalmente, a sequência da série sobre as bem-aventuranças. Hoje comentaremos duas bem-aventuranças de forma conjunta, porque elas estão bastante interligadas. De um modo geral, nós colocamos aqui que são bem-aventurados que sofrem perseguições. E a frase a gente condensou numa frase só, para ficar mais fácil de visualizar. A gente colocou um resumo que está em Mateus, do capítulo 5, versículo de 10 a 12, que é essa aqui. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, como a gente pode ver, bem-aventurados os que sofrem perseguição, e quando vos injuriarem e caluniarem, são relações que estão interligadas, que iremos abordar então, como eu falei, de forma conjunta. E a compreensão dessas frases não é difícil. Então, dessa vez, eu não vou utilizar explicações teóricas sobre essa bem-aventurança. Vamos dar exemplos práticos de como houve alguns missionários. Nós vamos tratar aqui de 4 casos que foram perseguidos e que efetivamente após essas perseguições eles tiveram a redenção, tiveram a grande recompensa no céu, para usar a expressão do Cristo, Então vamos começar aqui. O primeiro desses casos é o Estevão, e a gente tirou como informação o que consta lá do livro Paulo e Estevão. Vamos ver então. Emmanuel relata para a gente no capítulo 8, primeira parte, a cena do apedrejamento de Estevão, e como nesse momento, ainda vivo, ele já teve a visão do Cristo, que após a consumação da morte de Estevão, certamente o recebeu. Vamos ver então como é que foi. Emmanuel narrando a cena como Estevão a percebeu. Nesse instante, ignorando-se alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho, que é como ele se refere ao Estevão, saiu de sua impressionante imobilidade. Vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, que era o Saulo, como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão, volto a dizer que é o Estevão, experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Ele conhecia o Cristo, e Saulo não. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante: Senhor, não lhe imputes este pecado. Então, em plena cena do apedrejamento, no instante da morte, sofrendo o martírio, a violência, Estevão teve a visão do Cristo. Ele já percebeu ali a presença do Cristo, que nessa oportunidade também estava contemplando Saulo, que depois seria o Paulo de Tarso, porque nessa ocasião Saulo, como doutor da lei, ainda não havia conhecido o cristianismo. Ele condenou Estevão por entender que Estevão era violador da lei de Moisés. Então Estevão foi perseguido por quê? Por seguir o Cristo. Foi considerado um traidor da lei judaica e foi condenado à morte por apedrejamento. Então ele foi o primeiro mártir do cristianismo, já mostrando o caminho daqueles que realmente traçam a missão de seguir o bem, o que espera, qual vai ser a reação do mundo, porque esse mundo aqui é dominado ainda pelo antissistema, é muito atrasado. As forças do mal aqui têm grande alcance. E justamente por isso que ocorrem essas perseguições. Mas, ao final delas, quem consegue suportá-las perseverando no caminho do bem, como o próprio Cristo fala no discurso que fala em Mateus, que está registrado em Mateus, quem perseverar até o fim será salvo. No caso de Estevão, ainda nos últimos minutos de vida, ele já teve a visão do Cristo e depois certamente ele foi recebido pelo Mestre. Então agora passamos para o próximo caso, que é justamente Paulo de Tarso. Quando ele conheceu
Quando Jesus apareceu para Saulo na estrada de Damasco, teve uma série de eventos aí que o livro explica, né? A história também está registrada em Atos dos Apóstolos. Ele adotou o nome de Paulo e passou a ser um dos maiores missionários, né, e divulgadores do cristianismo. E, evidentemente que em razão disso, ele deixou de ser perseguidor e passou a ser perseguido. E também foi condenado à morte. Vamos ver como que Emmanuel relata a cena em que houve a execução da pena de morte contra Paulo. Também no livro Paulo e Estevão, agora no capítulo 10 da segunda parte. É interessante que nesse instante aí o Carrasco não queria, né? Não queria cumprir a pena de morte, porque ele sentiu uma certa compaixão, né, por Paulo, e estava relutando, né? E Paulo o conclamou para que cumprisse o dever dele. Olha o diálogo como foi. Não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmo, porquanto morro cumprindo deveres sagrados, em função de vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo. Tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos da vossa época. O algoz continuava a fitá-lo com assombro, e Paulo, notando a ternura com que ele empunhava a espada, concitou resoluto. Não tremais, cumpri vosso dever até o fim. Um golpe violento fendeu-lhe a garganta, seccionando quase inteiramente a velha cabeça que se nevara aos sofrimentos do mundo. Então, Paulo foi decapitado. Né? E que foi que aconteceu com ele logo após a sua execução da pena de morte? Também Emmanuel relata aqui na sequência desse capítulo. Como se houvesse rasgado a imensurável umbela azul, surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa, e 3 vultos que se aproximavam radiantes. O mestre, que é Jesus, estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. Estevão foi quem Paulo perseguiu, né, quando ele ainda se chamava Saulo, que a gente registrou até a cena do apedrejamento. Até depois de seu desencarne, Estevão passou a ser mentor de Paulo, né, como Emmanuel nos revela. E Abigail era irmã de Estevão e foi noiva do Paulo nessa época, e que após o Paulo, que ainda era Saulo, né, descobriu que ela era irmã do Estevão, que era considerado grande adversário dele, ele rompeu com o noivado. Né? Aí ela desencarnou também, e agora Emmanuel relata que após a desencarnação também do Paulo, houve o reencontro. Seguindo aqui então, deslumbrado, arrebatado, o apóstolo Paulo apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe fugia no auge da comoção. Lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto também desfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. O mestre sorriu, indulgente e carinhoso, e falou: Sim, Paulo, sê feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim, unidos ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho da Redenção seguiram as pegadas do Cristo em demanda das esferas da verdade e da luz. Então, mais um exemplo aí, uma história linda, né? Uma história maravilhosa para a gente sempre meditar e se inspirar. O Estevão foi perseguido pelo próprio Paulo, encontrou a redenção. Depois o Paulo se arrependeu dos erros que cometeu, se tornou um dos maiores trabalhadores do Cristo. Também, evidentemente, em razão disso, foi perseguido. E não só obteve a redenção, como ainda reencontrou, né, com o antigo perseguidor, né, se reunindo e seguindo juntos na trajetória evolutiva, né, cada um se aperfeiçoando cada vez mais. Né, é o que a gente deve buscar. Então, só esses 2 exemplos aí mostram para a gente como ocorrem, né, grandes perseguições na vida de quem resolve mudar de trajetória e seguir o caminho do Cristo. Principalmente naquela época em que havia muita intolerância, as leis eram duras, as penas de morte eram aplicadas para casos que hoje a gente considera absurdo, né? como esses aí, casos de pura fé religiosa, mas são as perseguições aí mostrando para nós os exemplos que devemos seguir. Vamos analisar mais um caso agora, que é da Lívia Lentulus. Dessa vez está no livro Há 2000 anos, também com Emmanuel. Emmanuel relata que ela foi também
assassinada, martirizada, né? Mas dessa vez num circo, jogada às feras, né? As feras selvagens que atacaram os cristãos que foram aprisionados e para serem exibidos em espetáculos públicos. Olha só como que foi a cena. Ingressando na arena, Lívia ajoelhara-se defronte do grande e suntuoso pavilhão do imperador, onde buscou lobrigar o vulto do esposo pela derradeira vez, a fim de guardar no fundo da alma a dolorosa expressão daquele último quadro junto da imagem íntima de Jesus crucificado, que inundava de emoções serenas o seu pobre coração dilacerado no minuto supremo. Por que a Lívia buscou encontrar visualmente o esposo? Porque ela sabia que o esposo dela, que é o senador Públio Lentulus, estava assistindo esse espetáculo, vamos colocar assim, na tribuna do Coliseu, né? E por isso que ela buscou contemplar como uma forma de despedida. E aí segue a narrativa. Pareceu-lhe divisar confusamente, na doce claridade do crepúsculo, a figura ereta do senador coroado de rosas, como os triunfadores, e quando seus lábios se entreabriram, numa última prece misturada de lágrimas ardentes, que lhe borbulhavam dos olhos, viu-se repentinamente envolvida pelas patas selvagens de um monstro. Não sentira, porém, qualquer comoção violenta e rude, que a assinala comumente um minuto obscuro da morte. Então, após ela receber essa patada, né, esse ataque com a pata da fera que foi solta na arena para matar os cristãos, a Lívia desencarnou. E aí o que aconteceu? Quando ela recobrou a consciência, que foi quase de imediato, notou que do firmamento constelado fluía uma luz misericordiosa e compassiva, afigurando-se-lhe que nova claridade, desconhecida na terra, se acendera maravilhosamente dentro da noite. Imensa multidão que lhe pareciam alados cercava-os a todos, enchendo o ambiente de vibrações divinas. Deslumbrada, viu então que entre a terra e o céu se formava radioso caminho. Então a cena aí de entidades angélicas, né, espíritos superiores que foram designados para receber esses mártires do cristianismo nesse tempo aí, né, nos primeiros anos, primeiras décadas após a passagem de Cristo na Terra. Então, mais uma vez mostrando o galardão, a recompensa que eles receberam. Vamos agora passar para o último caso que a gente vai comentar aqui, que é o de Joana d'Arc. E esse relato está no livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, onde ele entrevista o espírito de Judas Iscariotes. Na entrevista, o espírito está adotando a feição, né, a personalidade de Judas. Por isso que ele fala, empregando as expressões se referindo a si próprio em termos masculinos. Mas essa cena que ele vai falar na entrevista, onde ele obteve a condenação e o martírio, ocorreu na reencarnação, quando ele habitou a personalidade de Joana d'Arc na França do século XV. Vamos ver então a narrativa aqui de Judas, né, se referindo à sua reencarnação como Joana d'Arc. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram, ou seja, se encerraram, em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da feronia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia, em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos infames que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas reencarnações dolorosas na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Ou seja, não precisou mais reencarnar na terra, porque tudo aquilo que precisava expurgar, né, pagar em termos de provas e expiações, se encerrou nessa ocasião da reencarnação como Joana d'Arc, que foi perseguida, que foi condenada à morte na fogueira, mais uma vez, provando o acerto da bem-aventurança, que os que sofrem calúnias, injúrias ou perseguições até físicas são depois recompensados, né? Quando isso é feito em razão da justiça divina. Hoje em dia são mais raros, né, esses ataques. Graças a Deus, né, a gente já chegou num estágio civilizatório que, se ainda não é o ideal, pelo menos na maioria dos países não ocorre mais perseguições
físicas desse nível, né, que resultam em condenações de morte por credo religioso, divulgação de religiões. Mas as perseguições morais, elas continuam ainda muito, muito presentes, né? A gente pode ver que o Chico Xavier foi bastante criticado, principalmente no início do seu trabalho, em que saiu até na revista Cruzeiro, onde quem teve a curiosidade de assistir o filme, até o Emmanuel falou lá, né? Cristo foi para a cruz, você só foi parar na revista Cruzeiro. Foi uma matéria que jornalistas se passaram por estrangeiros, tentando mostrar, de forma equivocada, evidentemente, que o Chico não era médium, porque senão ele teria sabido que eles eram estrangeiros, né? Então foram perseguições morais que Chico sofreu. Zé Arigó, que foi um grande médium de cura, chegou a ser preso, né? Sendo que ele nunca prejudicou ninguém, pelo contrário, atendia e curava gratuitamente as pessoas, mas foi preso. Eurípides Barçanufo, um dos maiores missionários do Cristo, também respondeu o processo na justiça e foi uma luta danada para poder se livrar desse processo, né? Então todo missionário realmente ele vai sofrer perseguições, se não forem perseguições físicas que culminem na sua morte, é uma perseguição moral com muitas calúnias, muitas injúrias, e até hoje a gente vê, né, vários missionários aí que fizeram um trabalho do bem tão forte e que só recebem não, mas que boa parte das pessoas, em vez de reconhecer isso, procuram criticar, desacreditar, né? Mas esses exemplos que nós trouxemos, volto a dizer, demonstram um acerto dessa bem-aventurança, porque a recompensa vem depois. E para quem fica, serve também de orientação e de exemplo, né? Para quando toda vez que tivermos nos sentindo injustiçados, achando, ai meu Deus, falaram mal de mim. Não, olha o que fizeram com Lívia, com Estevão, com Paulo de Tarso, e olha que o trabalho deles era grandioso e eram verdadeiros missionários. Então nós vamos esperar o quê? Coisa diferente? Não, nós também seremos criticados, né? E deveremos saber agir diante das críticas. E só para a gente finalizar então, vamos para aquela tradicional passagem do Sermão da Montanha adaptado, né, ao nosso nível evolutivo, que é o que Pietro Baldi traz no capítulo 15 da Lei de Deus, que é, nesse caso, esse comentário aqui. Bem-aventurados que perseguem com injustiça os justos, porque tanto serão perseguidos pela sua própria injustiça, que aprenderão a ser justos, e então deles será o reino dos céus. Então é isso, meus amigos e minhas amigas, eu tinha para dizer para vocês. Desejo muita paz a todos, uma boa oração para todos nós, e até o próximo vídeo.